a nossa reunião semanal do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliopancreática. E hoje quem vai falar, quem vai apresentar o nosso artigo científico será o Dr. Miro Ais-Karkar, que é um residente nosso, que veio do Paquistão. Ele vai fazer sua apresentação em inglês e ele vai falar hoje sobre um trabalho multicêntrico da qual nosso serviço teve a honra de participar e que foi publicado agora, recentemente, sobre a patência, qual que é a melhor técnica, de drenagem biliar ecoguiada na falha da CPRE. Esse é um trabalho extremamente interessante porque ele mostra as nuances desse tipo de técnica e que a técnica não muda muito em relação aos múltiplos serviços, que foram e que entraram nesse artigo. Então, Miro Ais, fique bem à vontade, pode fazer sua apresentação, pode dar início. Muito obrigado. E muito obrigado pela presença de todos aí. Obrigado. Bom dia a todos. Today we're going to talk about scientific article, the vertical gastrostomy versus choledochoduodenostomy. This study was an international multi-center study, especially on the long-term patency of these two US-guided procedures was being prepared, and it was published recently on 8th of September. This journal. Well, regarding the introduction, all of us know that the endoscopic retrograde cholangiopancreatography is the gold standard procedure for biliary decompression, and its native cannulation failure rate is 5% to 10%. Besides that, there are certain other factors that leads to the ERCP failure, such as variable comorbidities of the patients, certain compounding medical problems, and various anatomical structural alterations that leads to the failure of the ERCP. So the question is, when the ERCP fails, what were the options with us past, and now what are the options that is most safe and most efficacious? So previously, over the last 4 decades, the percutaneous transhepatic biliary drainage practice, but unfortunately, we know that due to this procedure, there are a lot of complications of this procedure. So over the last 2 decades, it has been exercised and is still on its peak with the new innovations, that is the echoendoscopy ultrasound guided biliary drainage, which is the most safest and efficacious one. So there are 2 modalities of this endoscopic ultrasound guided biliary drainage. The endoscopic ultrasound guided hepatical gastrostomy and the ultrasound guided choledochoduodenostomy. First, regarding the hepatical gastrostomy, create a fistula in order to connect the left hepatic duct with the stomach. So in this way, we establish an intrahepatic biliary assessment. So in fact, this requires an endoscopic positioning in the gastric cardia or lesser curvature, and then we know that we approach through a 19 gauge needle the left lobe of the liver, biliary system, lobe of the liver, inject a contrast, delineate it, then we pass the guide wire through the needle, and then accordingly we create a fistulous tract by a sphincterotome or needle knife, and then we dilate that by a balloon.
and we deploy over the guide wire the stent, the distal end in the biliary system, and the proximal in the stomach. So which cases are prioritized for this modality, that is the US-guided hepatogastrostomy? The cases where the papilla is not endoscopically accessible, like the gastric outlet obstruction, the obstructing proximal duodenal tumor, altered anatomy like in Whipple and Roux-en-Y, etc. Next comes the US-guided choledocholecystectomy. Its creation requires an extrahepatic biliary access in which we either puncture the common bile duct or the common hepatic duct, which is visualized and assessed through the duodenal bulb. And the fistula is created between the duodenum and the duct, and the stent is inserted from. Similarly, the distal end in the common bile duct or the common hepatic duct, and the proximal end in the small volume. So this procedure is prioritized, and it is preferable in ampullary neoplasm, malignant infiltration from pancreatic cancer, or when the access to the papilla is restricted to the presence of the stenosis. So basically the objectives of this study was basically one main objective to add into the algorithm to compare the long-term patency of the choledocholecystectomy versus the hepatogastrostomy. So especially in patients who have already failed the prior ERCP. Regarding the methods, the inclusion criteria, we know that it is a multi-center study, prospective study conducted in over 12 centers around the world, which were international research board approved dedicated registry centers. This included the patients with the biliary obstruction who failed the conventional ERCP and received either of these US-guided procedures. The demographics, the procedure information, the adverse events, and the follow-up data were collected. Only the patients with at least 6-month follow-up or who died within the 6-month post-procedure, they were included. And the contraindications were all of those patients who were hemodynamically unstable, and they were having uncontrolled coagulopathy, severe ascites, diffuse metastatic diseases, or either they were evaluated for the hospice care. Regarding the technical and the clinical success, the technical success was defined as the stent, with the stent placement, the successful biliary drainage, and the clinical success, that is the relief of the cholangitis, jaundice, and or pruritus if present. And that was further defined as the 30% decrease in the pre-treatment bilirubin level within a week after the placement of stent, or normalization of the bilirubin within 30 days. It's also called the long-term patency. The stent patency was being defined as the absence of any malfunction, obstruction, or stent migration. And if it is present, the stent patency is lost. It adversely affects that biliary drainage. And sometimes we need to exchange the stent or stent within the stent patency failure and long-term stent patency. The stent patency failure is any stent malfunction, including the occlusion of the stent and the migration of the stent. And the long-term stent patency is defined as a need for repeat stenting after 30 days post-procedure. Regarding the statistics, the t-test analysis was being applied for comparing the continuous variables and the chi-square, and the Fisher's tests were being applied for categorical variables, and the multivariate analysis to determine the odds ratio and the predictors associated stent patency. The p-value was less than 0.05. It was considered significant.
The results of the study, we know that the total number of patients were 182. Among them, the patients who have undergone hepaticogastrostomy, they were 95, and the patients that underwent the choledochoduodenostomy, they were 87. So the mean age was 70 years for both, and the total regarding the gender, 52 patients were male that underwent hepaticogastrostomy, and 41 were male that underwent choledochoduodenostomy. And regarding the diagnosis, most of the patient had a diagnosis of malignant disease, like in hepaticogastrostomy. Out of these total 95 patients, the 89 patients underwent hepaticogastrostomy, and they were having malignant disease. And regarding the choledochoduodenostomy, out of these 87 patients, 76 patients had malignant disease. Regarding the clinical indication, the most commonest was the cholangitis, which was in case of hepaticogastrostomy. Out of 95 patients, 25 patients presented with cholangitis, and out of 87, 10 patients presented with cholangitis. Besides that, the patients also presented with the obstructive jaundice. The instruments being employed was most commonly the cystotome for the fistulous tract, and it was most commonly employed in hepaticogastrostomy. That is in 55 patients. And regarding the stent types being employed, most commonly used stents were the metallic stents, and among them the most common were the luminal opposed metallic stents. That was in 61 procedures of hepaticogastrostomy, these luminal opposed stents were used. And in 45 procedures of the choledochoduodenostomy, these luminal stents were used. Regarding the technical success, it was almost 92% in both the procedures, and the clinical success was more 100% in choledochoduodenostomy, and it was 86% in hepaticogastrostomy. And consequently, patients in a more percentage, that is in 29% of the patients in case of hepaticogastrostomy required restenting, while only 10% of the choledochoduodenostomy patients required restenting. And regarding the adverse events were more in choledochoduodenostomy patients. That was about 30%, while 20% of the patients with hepaticogastrostomy underwent various adverse events. So the biliary obstruction was successfully relieved 100% with choledochoduodenostomy and 86% with hepaticogastrostomy. The mean number of the total endoscopic sessions, it was less in choledochoduodenostomy as compared to the hepaticogastrostomy. Regarding discussion, the ERCP failure is most commonly encountered in upper intestinal obstruction, the periampullary diverticulum in case of periampullary tumor infiltration, which include the tumor of the pancreas, the ampullary tumor itself, or any structural alterations, as we discussed, that Roux-en-Y patient is already gone, Roux-en-Y or Whipple's. So the two modalities, as we discussed, choledochoduodenostomy and hepaticogastrostomy, these are the novel, minimally invasive techniques as compared to the old one, the percutaneous approach.
And there is very high rate of technical success in this study. It was almost 96%, and as per previous literature, it is also a very high technical success rate. And there were very minimal adverse events recorded. So I'll just give an example of the some previous studies that were being conducted on these two procedures. The Umira et al. Was being conducted to compare the efficacy and safety of these two techniques that showed equal efficacy and safety in both hepaticogastrostomy and choledochoduodenostomy with increased technical and clinical success. And one of the, in these previous studies, Kashab et al., it has increased number of study patients. So its results were also, when these two procedures were compared, they showed equal efficacy and safety. And however, the hepaticogastrostomy in this study, they showed that the patient who undergone hepaticogastrostomy, there were increased adverse events encountered, while the choledochoduodenostomy had more 1-year stent patency. These are the certain studies that were previously being conducted, but this stent patency issue was not being addressed in that. So that's why this study, which we are discussing today, the Tyberg et al., it addressed this typical point, the patency, comparison of the long-term patency in these two modalities. So this study, which we are discussing, it is Tyberg et al., and it added the concept of this long-term patency to the algorithmic approach of this biliary decompression. The choledochoduodenostomy was 4.5 times more likely to achieve the longer stent patency than hepaticogastrostomy. The choledochoduodenostomy group had a less number of total endoscopic sessions than hepaticogastrostomy group. And there was increased trend of requiring the stent revision in the hepaticogastrostomy group than the choledochogastrostomy group, about 29% versus 10%. Also, increased adverse events were noted in the choledochoduodenostomy. So it is contrary to that Kashab et al., in which the hepaticogastrostomy adverse events were increasingly reported. So still there is a need to conduct more studies in this regard. So this study, Tyberg et al., proposes that these adverse events of this choledochoduodenostomy could be due to the challenging procedures that they met, that is, increased number of patients with malignant diagnosis. So as a result, the choledochoduodenostomy is associated with superior long-term patency, but unfortunately with more adverse events as compared to the hepaticogastrostomy. So to conclude it, the patients who have undergone the failed ERCP, the choledochoduodenostomy is an option that has more long-term patency than hepaticogastrostomy, and the choledochoduodenostomy, unfortunately, it has adverse events than hepaticogastrostomy. So further studies are required to assess the long-term patency and the need for re-intervention regarding these two modalities, treatment of the biliary decompression. Obrigado, thank you very much. Obrigado, Mirwais. Realmente esse é um trabalho interessante, né? E por ter sido multicêntrico, onde foram escolhidos os serviços que mais fazem drenagem biliar ecoguiada, né? O número de casos, como vocês puderam perceber, não é muito grande, né? Foram aproximadamente 8, 9 serviços que participaram,
e cada serviço colaborou com um número praticamente determinado de procedimentos endoscópicos, mas ele difere um pouco, né, de alguns trabalhos da literatura, né, que eram trabalhos da literatura que, assim, um norte, né, em relação à drenagem biliar ecoguiada. E esse trabalho mostra muito bem aquilo que a gente já imaginava, né, de que a colédoco-duodenostomia é um procedimento mais fácil, se comparado à hepatogastrostomia, mas ele tem maior chance de eventos adversos, porque é muito mais difícil, né? É um local onde o colédoco não está acolado, né? E não tá, ele está muito solto nessa região. Então fica realmente muito mais difícil para você fazer esse tipo de procedimento. E além de tudo, né, esse trabalho mostrou que quando você consegue fazer uma colédoco-duodenostomia, você tem uma patência muito maior, né? Ou seja, a prótese funciona muito melhor. Então, eu quero abrir a discussão, né? Sempre lembrando que na metodologia, um dos critérios de inclusão era a falha na CPRE, ou seja, primeiro você tenta fazer a CPRE, que é o método Gold Standard, e depois você vai tanto para hepatogastro ou a colédoco duodeno. Então, eu queria ouvir aí os comentários do pessoal que está aí, do Humberto, bom dia, da própria Raquel, que também está aí, do Marcos Clarencio, e quem quiser fazer algum comentário que eu esqueci, por favor, fique bem à vontade. Bom dia, Celso. Bom dia. Bom dia a todos. Queria fazer duas pequenas considerações. A primeira é o seguinte, a comparação entre drenar e não drenar os pacientes com obstrução maligna distal, que na verdade foi a maioria dos casos, né, do trabalho. Então, tem trabalhos recentes de revisão em que há uma melhor sobrevida, isso a gente já sabe, mas numa avaliação de mais de 8.000 pacientes, um trabalho retrospectivo mostrou que a drenagem, seja percutânea ou de preferência via endoscópica, o CPRE, é melhor do que não drenar esses pacientes. Eu digo os pacientes não operáveis. Então, a sobrevida, menor tempo de hospitalização foi nos pacientes que fizeram a drenagem endoscópica. Então, isso é só um comparativo com a drenagem endoscópica com a drenagem percutânea. Em relação à drenagem por ultrassonografia, eu acho que está chegando cada vez mais, ela tá pegando o seu espaço, né? Está se definindo no espaço de drenagem, como drenagem, e nos casos de obstrução maligna, o Celso pode me corrigir se eu estou enganado, há inúmeros trabalhos mostrando até uma proposta de drenagem por ultrassonografia endoscópica, mesmo antes da falha da CPRE. Existem vários trabalhos mostrando isso, né? E agora, eu não tenho uma experiência disso aí, né? A minha fala aqui é baseada em revisão de literatura que eu estou fazendo, mas não são procedimentos de fácil execução, né? Talvez com o tempo, com maior número de casos que a gente possa indicar, com treinamento, né? A própria Associação Americana coloca um número relativamente grande para se chegar a uma proficiência de fazer uma drenagem por ecoendoscopia. Então, basicamente, isso que eu queria comentar e trazer para discussão essa questão de se fazer a drenagem por ecoendoscopia, digo, nos tumores distais, a maioria foram tumores pancreáticos, a discussão entre fazer a drenagem ecoendoscópica só nos casos de resgate, na falha da CPRE, como foi o trabalho, e trazer para discussão o que vocês acham da drenagem ecoendoscópica como primeira opção.
Perfeito. Marcos, você quer fazer algum comentário? Bom dia a todos. Desculpe aí, a minha secretária não veio hoje. Essa é uma situação especial em que o médico endoscopista pode ajudar muito o paciente. A colestase no tumor periampular é uma situação assim muito particular. Infelizmente, esse paciente, na maioria das vezes, ele chega sem uma indicação operatória curativa, ou ele chega em uma indicação de neoadjuvância para depois definir se devemos operar ou não. Em torno de 70% você consegue, por CPRE, drenar esse paciente, né? Mas, em um percentual significativo, você não consegue. E devido aos eventos adversos da Transparieto, se você tiver a econdoscopia, realmente é uma ótima opção para o paciente. Em particular, se você tem já na sala a ecoendoscopia, se falha a CPRE, você deve tentar fazer essa drenagem. A gente também não tem uma vivência, foram pouquíssimos casos, né, de conta de dedo que a gente tentou fazer essa drenagem através da via duodenal, que me parece, para quem está começando, o Celso pode até comentar, um pouco menos complicado do que a Transparieto. A questão é que você fica de frente ao colédoco, e se você não tiver uma técnica apurada, você pode transfixar o colédoco, porque a agulha quase fica de maneira perpendicular ou um pouquinho inclinada em direção à via biliar intrahepática, né? Mas é uma técnica assim bem, eu acho interessante e elegante para quem trabalha com via biliar e ecodoscopia, e é uma alternativa para você definir e ajudar o paciente dentro da sala naquele momento, né? Se é indicado como primeira linha, ainda acho que não, né? Porque se você for avaliar quanto custa uma CPRE, quanto custa uma eco, eu não sei, talvez a CPRE no contexto de todos os acessórios talvez custe mais. Mas ainda acho você obtendo o trajeto natural, acredito que seja melhor para o paciente, né? Enfim, mas é uma alternativa em que todo ecoendoscopista deve, dentro do possível, esse particular trabalho hospital-escola, ter essa habilidade, né? Acredito que a gente vai melhorar a nossa habilidade e passar para os residentes, isso que é importante. Raquel? Bom dia a todos. Bom dia, Raquel. É um prazer aqui estar com vocês novamente. O meu comentário é muito de acordo com o que foi comentado agora. A realidade dos nossos pacientes aqui na universidade é que muitos chegam tardiamente para drenagem e muitos acabam não tendo mais condições técnicas de drenagem por CPRE. Alguns pacientes ou muitos acabam indo para a drenagem percutânea, mas está começando a haver uma tendência de solicitar mais drenagem ecoendoscópica. E eu acho que vai ser o caminho futuro, por várias facilidades, como o Dr. Clarence colocou, que é possível você, no momento da falha da CPRE, imediatamente já mudar de procedimento. Então, eu acredito que nos próximos anos as drenagens percutâneas provavelmente deverão diminuir em relação à drenagem ecoendoscópica. Eu também concordo com a Raquel, com o Marcos, né? De que a ecoendoscopia vai ser, com certeza, um procedimento que vai entrar entre a colange endoscópica retrógrada e a percutânea. Então, por exemplo, a gente sempre vai tentar fazer uma drenagem inicialmente
através da colange endoscópica retrógrada, que é o meio mais tradicional e que tem uma taxa de sucesso em mãos experientes superior a 95%, 96%. Sem sombra de dúvida, todos esses médicos hoje que fazem colange endoscópica retrógrada têm que ter a expertise da ecoendoscopia, porque na falha ele passa o aparelho de ecoendoscopia, tenta fazer uma drenagem, quer seja ela transhepática ou transduodenal, e se ele não conseguir, aí esse paciente vai para a percutânea. Então, eu acho que essa é a sequência. Eu não, tenho até certeza hoje, baseado na experiência que eu tenho, que tentar forçar a ecoendoscopia como primeira opção para tratamento de pacientes para drenagem biliar de pacientes, por exemplo, com neoplasia, sem sombra de dúvida, uma opção muito longe, né? Acho que é muito mais para publicação, para trazer polêmica, para trazer alguma celeuma nesse capítulo, do que você simplesmente realmente colaborar com o paciente. Os trabalhos, porque, na verdade, a gente sabe que não é uma técnica que é reprodutível com muita facilidade, né? Enquanto que a colange endoscópica retrógrada, não. Todo mundo... nós temos uma massa crítica hoje muito grande, né? Que faz a colange endoscópica retrógrada. Então, eu acho que, na minha opinião, já há algum tempo, eu penso que a sequência vai ser essa. Colange endoscópica retrógrada, não conseguiu, se o médico tiver expertise, ou se ele tiver um outro colega que tem expertise de fazer a drenagem ecoguiada, faça a tentativa da drenagem ecoguiada e depois, se você não consegue, com a falha desses dois métodos, aí você vai partir para a drenagem percutânea. Eu acho que essa é a sequência racional, né, nesse tipo de paciente. Eu acho que isso é importante. Alguém tem mais algum comentário? Fique bem à vontade. Ô, Celso, eu queria complementar o que a Raquel falou, né? E o Marcos, todo mundo. Quer dizer que a maioria dos pacientes chegam em fase avançada, né? E em torno de 20% eles têm obstrução duodenal associada, que a gente acaba tendo dificuldade de passar o duodeno, tem que dilatar, enfim, acaba diminuindo a nossa chance de drenagem pela via retrógrada. Então, eu concordo com o que você falou, Celso. Como primeira, eu levantei essa questão porque são vários trabalhos na literatura, né? Mas eu concordo com você e concordo com o Marcos, né? Que uma vez que a gente consiga ter no mesmo serviço médicos com expertise e material para fazer a CPR primeiro e no mesmo tempo a drenagem por ecoendoscopia, eu acho que essa é a grande virtude. O que a gente tem que dividir, separar, são os pacientes que tipo de obstrução, se é obstrução baixa ou se é obstrução alta, né? Tumores perilares, que aí já muda um pouco de figura, já muda um pouco a dificuldade de abordagem e talvez, e provavelmente a abordagem vai ser combinada ou com a percutânea e com a CPE no caso de tumores hilares, de tumores tipo colangiocarcinoma, principalmente nos casos avançados de Bismuth 3, Bismuth 4. Eu acho que a gente vai ter que separar bem, o trabalho separou isso, que vocês tiveram aí no trabalho poucos casos de colangiocarcinoma e a maioria era de tumor de pâncreas. Então, acho que a gente vai ter que realmente separar, nesse algoritmo que você está falando, Celso, acho que a gente vai ter que separar que tipo de obstrução a gente está falando, né? Que tipo de lesão maligna a gente está falando, né? Não estamos falando de lesão de benigno, estamos falando de maligno. Perfeito. É isso aí. Alguém tem mais algum comentário? Bom, se a gente não tem nenhum comentário, então vamos passar para o caso clínico. Acho que é o Tarek, né, que vai apresentar o caso clínico, né? Tarek, fica bem à vontade. Ô, Celso, só um minutinho. Oi, vamos continuar, aqui, porque eu acho que o Tarek nem está... Ah, não, o Tarek está aí. Fala, Humberto. Não, só se tiver esses 5 minutinhos para eu colocar aquele caso... Ah, sim, vai colocar, beleza. 5 minutinhos, tá só... É corriqueiro, é caso corriqueiro, mas acho que vale a pena. Não, mas eu acho que é um caso interessante. Beleza. Tá bom. Vamos lá.
Bom dia a todos. Na apresentação do caso clínico de hoje, nós temos uma paciente do sexo feminino, 57 anos. Esse tipo de paciente é muito corriqueiro chegar no nosso setor, que é uma paciente assintomática, que fez uma ressonância de rastreio evidenciando um cisto pancreático em corpo e cauda. Infelizmente, nós não tivemos acesso às imagens da paciente. Isso também acontece de maneira mais frequente do que o esperado, que os pacientes chegam dizendo qual é o diagnóstico ou a causa e sem trazer o exame. De antecedentes, ela tinha hipertensão e diabetes, negava cirurgias prévias e ao exame físico estava normal. Bom, então foi procedida a ecoendoscopia. Aqui a gente pode ver a região da papila, tanto o colédoco quanto o ducto pancreático, a princípio normal. O ducto pancreático medindo 1,7 milímetros. Aqui nessa imagem a gente vê a porta e o colédoco também de calibre usual, medindo 4,7 milímetros. Porém, na região de transição ali de corpo e cauda, a gente consegue ver essa lesão hipoecóica aqui, bem delimitada, medindo cerca de 15 por 18 milímetros. Ela era regular. E daí, essa daqui eu deixo uma pergunta para a discussão dos colegas. Então, é uma paciente com uma imagem em transição de corpo e cauda pancreática, essa imagem hipoecóica, multilobulada, com bordas bem delimitadas, áreas anecóicas medindo 14 por 18 milímetros em maiores eixos. Daí aqui eu pergunto qual é a conduta nesse caso e os possíveis diagnósticos. Então, vamos abrir aí a discussão, né, para a Jerusa, para o Marcos, o próprio Otávio que está aí. Acho que vale a pena a gente discutir esse caso, né? Vocês estão vendo uma lesão com componente misto, né? Macrocistos e microcistos, né? Você vê uma certa lobularidade da lesão, localizada no corpo do pâncreas. Então, quero saber de vocês o que é que vocês fariam. Em primeiro lugar, qual é o diagnóstico que vocês imaginam que esse paciente tenha, para a gente ver se a gente biopsia ou não. O Tarek, você passou o Doppler na lesão? Sim, doutor. É hipervascularizado? Não. Jerusa, quer fazer algum comentário? Era justamente a minha pergunta, se tinha feito Doppler e se tem comunicação com o ducto. Sem comunicação com o ducto. E não tem área sólida, né, Omar? A priori, não. Não, né? Assim, inicialmente a imagem, assim, a priori não tem área sólida, me parece um cisto seroso, né? Então, a minha primeira hipótese de diagnóstico diferencial sem Doppler tem 3, né? O neuroendócrino e a priori não é, mas no que a gente não está vendo lesão sólida, mas é um Frantz também, né? Mas para mim são os 3 diagnósticos que me vêm à cabeça. Celso. Fala, Marcos. Ótimo. A Jerusa, eu acredito que falou os 3 diagnósticos diferenciais principais e é importante, assim, esse exercício que a Jerusa comentou agora, não ficar focado só no diagnóstico. Quando a coisa está bem clara, né, ou quase clara, é interessante, mas com os diagnósticos diferenciais, inclusive na conclusão do seu exame, eu sempre coloco os diagnósticos diferenciais quando eu estou em dúvida, né? E quando nos 2 diagnósticos diferenciais que eu faço, o diagnóstico está lá, ótimo, eu me sinto satisfeito. Me parece que o componente sólido predomina mais sobre o componente cístico, anecoico. Eu não sei se eu estou certo, né? Mas eu acho que gira em torno desses 3 diagnósticos aí que Jerusa comentou. Perfeito. Otávio, você quer fazer algum comentário? Não sei se o Otávio está ouvindo a gente. Oi, bom dia pessoal. Oi, bom dia. Fala, Otávio.
Não, acho que não. Acho que a Jerusa já foi categórica, já falou todos os diagnósticos, concordo com o Marcos também. Acho que prosseguir, acho que agora é uma punção, né? Quer dizer, não quero me adiantar. Exato, não, tá certo, é isso aí. Eu queria De também preferência com a agulha da Cook 20 gauge, que eu tô aqui louco para fazer procedimento com essa agulha, viu? na verdade, sabe, E o memorial? Não, isso é uma coisa importante. Na verdade, o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma revisão, né, sobre as lesões císticas de pâncreas, né? E eu estou fazendo uma revisão justamente do papel da punção aspirativa ecoguiada, né? Principalmente com agulha fina, da citologia e da coleta do fluido cístico. E quando a gente, né, são vários trabalhos, né, são trabalhos que se iniciaram com o professor Bruges, né, da Harvard University, e que mostrou os pontos de corte, né, tanto do CEA quanto do CA19-9, num estudo multicêntrico, para fazer o diagnóstico, né, de lesão mucinosa e não mucinosa. E aí a gente vê, né, a gente vai aprendendo, e é uma coisa interessante, quanto mais a gente estuda, por isso que realmente a gente tem que mesmo publicar, tem mesmo que escrever, porque você vai sedimentando alguns conhecimentos que, apesar da sua experiência, você não adquire, né? Então, por exemplo, né, você recebe um paciente desse. Realmente, quando você tem uma dúvida ou na ressonância ou na tomografia, sendo que nesse caso, para vocês terem uma ideia, o paciente nem levou a ressonância, nem levou a tomografia para a gente ver as lesões. Mas o que chama atenção, e deve ser assim também nos Estados Unidos, deve ser assim também na Europa e tudo mais, né? Chama muita atenção é que a maioria absoluta dos pacientes que têm esses incidentalomas identificados ou por tomografia ou por ressonância, a tomografia ou a ressonância não firmam o diagnóstico, ou seja, descrevem única e exclusivamente a lesão. E aí, olha como fica difícil para a gente enquadrar um paciente como esse nos guidelines, quer seja ele europeu, quer seja ele americano, quer seja ele no guideline de Tanaka, né? No guideline da sociedade japonesa, que é o que praticamente a gente usa, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Eu acho que isso é importante, essa discussão é importante. Por quê? Porque a minoria absoluta dos pacientes que são submetidos à tomografia e à ressonância é que tem um diagnóstico de certeza, né? E quando a gente olha, por exemplo, uma imagem como essa imagem, para nós, para mim, por exemplo, e a Jerusa falou muito bem, ela é de um cistoadenoma seroso, né? Não tem muita dificuldade em relação a isso. Mas, infelizmente, quando a gente revê esses trabalhos na literatura, usando única e exclusivamente a imagem da ecoendoscopia para o diagnóstico diferencial entre uma lesão cística não mucinosa e mucinosa, você vê que a taxa de sensibilidade da ecoendoscopia interobservadora chega a 50%. Então, olha só a nossa situação, ou seja, os dados da literatura não confiam, né, na nossa responsabilidade de dar um diagnóstico de certeza única e exclusivamente com a imagem. Então, o médico, assistente da paciente, faz o quê? Ele pede a biópsia. E graças a Deus, né, hoje nós temos uma agulha que permite esse diagnóstico. Então, eu queria fazer esse comentário para vocês verem que, para vocês não, né, porque na verdade vocês estão fazendo esse tipo de procedimento, então vocês sabem das dificuldades. Agora, quem está cuidando do doente no consultório, o cirurgião que está recebendo um paciente como esse, não tem essa visão que nós que fazemos ecoendoscopia temos. E isso tem que ficar bem claro. Não sei se vocês entenderam exatamente aquilo que eu falei, mas realmente é muito importante a gente ter esse feedback, tanto da radiologia, quanto do que o cirurgião pretende para fazer uma ecoendoscopia com biópsia num doente como esse. Porque biopsiar um paciente como esse não está em nenhum guideline. Não sei se vocês entenderam agora
essa assertiva. E eu queria botar isso aí um pouquinho em discussão para a gente avaliar bem essa conduta que a gente vai tomar. Bem, Celso, o que eu comentei aqui, eu já comentei de outras vezes, que o grande diferencial da ecoendoscopia é a possibilidade de pulsão. Porque as imagens da ressonância e da ecoendoscopia, na maioria das vezes, eu diria que 90%, pelo menos, serão imagens similares, entendeu? Eu tive um caso recentemente que mostra muito bem a importância da punção na ecoendoscopia, com uma paciente de 47 anos, com história de pancreatite no passado e com um cisto na cauda com comunicação com o ducto principal de 12 milímetros e todo mundo já rotulou como neoplasia intraductal. Na segunda ecoendoscopia que eu fiz, tinha microcálculo, que na primeira não tinha, e o cisto era um cisto de retenção inflamatório. Você imagine rotular essa paciente aos 45 anos, aos 47 anos, como neoplasia intraductal. Então, qual foi a diferença? A diferença foi a punção. Essa é a grande diferença. Perfeito, é isso aí mesmo. Celso, Oi, Marco. Oi. Eu queria, assim, você falou de guidelines, né? Então, assim, o interessante é que, em relação às lesões císticas, e se a gente pode extrapolar para esse caso aí de lesão sólido-cística, que o guideline da Associação de Radiologia Americana coloca a punção a partir de 1,5 cm. Enquanto os guidelines da endoscopia da gastro medida de corte, vamos dizer assim, são cistos maiores, né? Lesões císticas, a gente extrapolar para aí. Então, assim, realmente, tomografia, ressonância são importantes. A imagem ultrassonográfica, como você falou, a gente sempre não vai ter um diagnóstico de certeza se a gente juntar os três. Então, eu acho que a gente está assim, um pouco... A gente está assim, a cavaleiro que a Sociedade de Radiologia coloca 1,5 cm. Então, eu acho que essa é a justificativa que eu tenho dado para os pacientes e para os médicos dos pacientes. Quando ele fala assim, doutor, mas é uma lesão muito pequenininha, será que vale a pena fazer uma biópsia? Quais são os riscos, etc. Então, eu sempre coloco, olha, há uma variação muito grande dos protocolos, dos guidelines, das recomendações, e eu coloco essa questão do guideline da radiologia. Perfeito. Viu, Celso? Essa questão de tamanho de lesão e funcionar ou não, a depender do tamanho da lesão, cada vez mais eu me preocupo menos com essa questão de tamanho. Eu me preocupo se existe uma dúvida no diagnóstico. E se a agulha está numa posição boa, está livre de vasos, e eu tenho a segurança de fazer, pode ser 12, pode ser 14, pode ser 15, pode ser 20 milímetros, eu faço. Perfeito. Isso vai depender do quê? Do diagnóstico não está definido. É importante definir para ver se o paciente tem alguma coisa operável ou não, até para a cabeça do paciente também, né? Então, essa questão de milímetros, eu já não fico mais preso a isso. Eu fico preso a... Existe uma dúvida, precisa fazer a punção, a agulha está em uma boa posição, não tem vaso na frente, 3 centímetros ou menos de distância, coloca a agulha. Perfeito, Marcos. Eu penso exatamente como você. Há muitos anos, nunca liguei para o tamanho da lesão. Acho que não importa se a lesão tem 1 centímetro, menos de 1 centímetro, ou se ela tem 4 centímetros, 5 centímetros. Se você tem dúvida, você tem que meter a agulha. É exatamente isso. E eu volto a dizer sempre uma frase que eu uso sempre. Eu já me arrependi de não ter biopsiado pacientes, mas nunca me arrependi de ter biopsiado pacientes. Quer seja ele com lesão cística, quer seja o paciente com lesão sólida, quer seja um paciente com lesão sólido-cística. Então, acho que esse seu comentário é fundamental. O tamanho não importa mais. E isso é uma evolução, né? Porque você vê que antigamente também nos exames de imagem, na própria tomografia e ressonância, o tamanho do nódulo linfático era importante para dizer se esse nódulo linfático era metastático ou não. E hoje, isso já caiu por terra. E é o que está acontecendo também com as lesões císticas, né?
o tamanho pouco importa em relação a isso. Agora, uma coisa importante que a gente tem que falar em relação às observações do Humberto, né? É que a radiologia contribuiu e muito para que nós pudéssemos ter respaldo para fazer biópsias em lesões menores do que 2 centímetros. Porque os guidelines americanos da radiologia, eles falam de biópsia nessas lesões. Por quê? Porque tanto os exames de tomo quanto os exames de ressonância têm realmente muita dificuldade para fazer o diagnóstico. Isso é importante. Queria saber se alguém tem mais algum comentário, senão a gente continua com o caso. Então vamos lá, Tarek. Bom, então, como a maioria disse, foi procedida com a punção ecoguiada do cisto. Aqui vocês podem ver a introdução da agulha no meio do cisto. E então esse material foi enviado para a anatomia patológica, se o Dr. Filadelfo quiser fazer algum comentário a respeito do Sim, do o Fila está aí. O Fila está sempre aí. Bom dia. Bom, Muito sol aí na praia, Fila? tá um vento norte muito quente. Tá certo. Vamos lá. Virar o tempo. Bom, pessoal, eu acho que todos os comentários pertinentes, eu concordo totalmente que a questão não é tamanho, é a textura, é a apresentação da lesão. E se houver diagnósticos diferenciais impostos, eu acho que é importante você definir com a biópsia e não se imiscuir, né? E fazer a descrição de uma lesão. Eu acho que isso não é trabalhar em equipe, né? Vira colcha de retalhos. Vários diagnosticistas e nenhum médico. Bom, então, olha, quando é fácil para vocês, é fácil para mim também. Então, é uma disposição de células pequenas, alinhadas, no formato de um microcisto, um citoplasma muito escasso, e se a gente olhar muito bem lá no citoplasma, os microvacúolos, né? Isso é o cistadenoma seroso. Acho importante, quando houver área sólida, ela estar representada, porque costuma ser uma área de cicatriz radial com vasos, que é uma coisa que indica a possível origem desse tumor relacionado a uma alteração vascular, não é? Então acho que é importante complementar, quer dizer, sempre pensar em representar várias áreas da lesão. Eu sempre fico em dúvida quanto vocês conseguem de resolução com os probes cada vez mais sensíveis de avaliar as diferentes áreas de textura de uma lesão. Porque para mim, é o que, quando eu estou com uma macroscopia, é onde eu me baseio para fazer as representações, né? A diferença de textura, né? Independente de que lesão seja. E eu acho que isso tem que ser transportado para vocês cada vez mais. Perfeito. Fila, eu queria que você me dissesse algumas coisas em relação ao cistoadenoma seroso. Nós estamos aqui, quem está ouvindo a gente é o Tiago, né? O Tiago Bertolotto, ele está fazendo um trabalho, o trabalho dele é um trabalho de mestrado, onde nós pegamos todos os casos, todos sem exceção, os casos que você deu o diagnóstico de cistoadenoma seroso, e estamos acompanhando, né? Fazendo um follow-up, e a gente avaliou as características do seu laudo em relação aos achados. Então, a primeira questão é a seguinte: o material para você foi suficiente nesse paciente que tem uma lesão mista, ou seja, ele tem microcistos e macrocistos? Então, primeira questão, o material foi suficiente? 2, quais são as características que você encontra marcantes nos espécimes obtidos pela biópsia, né, para você dar esse diagnóstico? Ou seja, entenda bem, todo mundo critica muito a ecoendoscopia porque a ecoendoscopia é operador dependente.
Mas eu vejo muitas pessoas criticarem a patologia, porque a patologia também parece ser operadora dependente. Então, eu quero saber se a gente descrevendo essas características que a gente observa, como eu já percebi nos seus laudos, se a gente consegue fazer o diagnóstico de cistadenoma seroso. Então, basicamente, e além de tudo, a terceira questão é, se você necessita ou se você tem dúvida no HE, quais são as provas, o que é que você faria de diferente, de métodos auxiliares para fazer o diagnóstico. Desculpa estar te pressionando, mas a gente tem que aproveitar, né, o que você tem para ensinar para a gente, e eu quero aprender em relação a isso, e eu tenho certeza que o Tiago depois pode falar alguma coisa em relação ao trabalho que ele está fazendo, que eu acho que é extremamente interessante. Bom, Celso, acho que uma coisa é uma descrição para um exame, não é? Que é praticamente uma fotografia ali do momento, ele não tem uma finalidade de descrição para subsidiar uma publicação. Porém, então eu acho que para uma publicação, acho que a gente tem que detalhar mais, não é? Então, assim, isso que você está falando de ser dependente é muito importante. Por isso que acabam existindo os especialistas. Eu tenho brincado que você não leva seu bebê num geriatra, tá certo? Então, então é a mesma coisa, quer dizer, as equipes multidisciplinares têm que estar acostumadas com as lesões que aparecem naquele tema, não é? Então, o cistadenoma seroso, né, na maior parte das vezes ele é microcístico. Então, a biópsia, você imagina que ela vai dissecando cada microcisto. Portanto, por exemplo, essa apresentação aqui, ela tá fácil, porque ele tem até algum componentezinho sólido aqui. Então, você vê a delimitação perfeita do cisto. Mas, muitas vezes, o que que acontece? Conforme você disseca cada microcisto, cada filamentozinho daquele, ele praticamente faz um cordãozinho celular que se enrola. Celso, se a pessoa não está afeita à apresentação, aquilo lá parece vários leucócitos aproximados. Então, então são apresentações particulares aí do cistadenoma seroso que, assim, você precisa você precisa participar de uma curva de aprendizado para a apresentação de cada lesão. Muito importante quando está presente essa cicatriz radial, né? Porque tem uma proliferação vascular típica ali, você precisa saber disso também. O fundo é quase sempre proteináceo, mas às vezes, quando tem esses microcistos rompem, você vê muito macrófago, muito estiócito, e que às vezes ele é xantomatoso. Então você pode, nossa, será que é uma lesão mucinosa, né? Às vezes o citoplasma, desculpa, às vezes o cistadenoma seroso no componente sólido faz papila, faz célula oncocítica, mesmo benigno. Então, você precisa saber dessas variáveis, né, de apresentação. São raras, mas precisa saber disso. Quando que a gente eventualmente precisa de imunistoquímica, né? Quando o citoplasma às vezes é maior, né? Quando tem essa forma papilar, por exemplo, tem mais citoplasma. Então, as mucinas que ele produz, ele faz o MUC1 e o MUC6, a MUC6 é muito de glândula pilórica, né? E MUC1 tem na fovéola, por exemplo, né? E a inibina, às vezes, ela também marca esse tipo celular aí. Então, você pode usar essas técnicas aí. Mas, predominantemente, o diagnóstico é morfológico. A imunistoquímica, sim, ajuda em casos bem específicos. Se tiver alguma atipia, o índice de proliferação e o P53 ajudam muito, embora rara a malignização dele. O P53 é sempre negativo nas lesões benignas e ele aparece positivo na lesão maligna. Então, ajuda muito também. Tá?
Perfeito. Acho que por trabalho, acho que é importante a gente pensar casos que vocês tiveram alguma dificuldade na imagem, esses casos valem a pena ser revistos para uma publicação. Perfeito, perfeito. Tiago, você quer comentar alguma coisa? Fica bem à vontade em relação ao trabalho que você está fazendo. Boa tarde a todos, tudo bem? Então, foi basicamente isso que o doutor Fila falou, né? Tem alguns laudos, né, que realmente faltaram alguns detalhes, assim, para ser revistos, né? Mas, assim, eu acho que é basicamente isso, tudo que ele falou em relação ao, ao, ao padrão, né, que é visto morfologicamente pelo patologista, né, pelo doutor, mas o que ficou na dúvida mesmo no trabalho, assim, é se no final, para publicação, né, deve ser revisto, né, alguns casos. Não sei se o doutor, Perfeito. não sei se o doutor Celso tem essa Não, eu mesma também acho. opinião, né? Sim, eu Porque também acho. para deixar mais concreto, né, na hora de enviar para uma publicação, né? Mas acho que é isso. Acho que não tem muito o que acrescentar, não. E eu acho que vale a pena a gente dizer o seguinte: esse é um caso que vai mostrar exatamente aquilo que o trabalho vai concluir, em minha opinião, é que o quão importante é uma biópsia com o diagnóstico de cistadenoma seroso. Porque essa paciente, a gente sabe que a chance de malignizar é menor do que 0,05%. Então, por que eu vou continuar acompanhando essa paciente? Essa paciente é uma paciente que eu posso dar alta hospitalar. Ou seja, eu posso mandar essa paciente embora. Se ela ficar preocupada, se ela ficar nervosa, eu tenho como médico que dar todo o apoio para ela. Mas ela não é necessário fazer qualquer tipo de follow-up. Então, olha como a biópsia, nesse caso, é de fundamental importância para que você tenha uma estratégia terapêutica adequada para essa paciente. Isso é fundamental, como a biópsia é importante nesse caso. Né? É isso aí. Mais alguma coisa, Tarek? Ou o caso acaba aí? Na realidade, era exatamente isso que o senhor acabou de falar. Então, eu ia deixar para discussão que é uma paciente assintomática, já com um diagnóstico de certeza de um cistoadenoma seroso. E aí, qual seria a conduta dos colegas? Exatamente. Doutor Sérgio, Alguém? Oi, fica à vontade, Jerusa. tem como eu compartilhar só uma telinha? Só Claro. porque não está liberado. Pode compartilhar a tela, Jerusa. Ele está saindo aqui, pode compartilhar. Tem que liberar alguma coisa ou não? Eu não sei, tem que liberar o pessoal da organização aí, a Letícia. Já está com você, Jerusa. Não, já acabei de colocar para a Jerusa, doutor. Pode já compartilhar, Jerusa. Dá para ver? Sim, tá dando. Pode colocar no modo apresentação, por favor. Só esse paciente, eu só tenho essa foto aqui porque eu acabei de pegar só para exemplificar que é um caso bem parecido de cauda de pâncreas, que a ressonância veio como lesão cística desse paciente, laudo, e o paciente, na verdade, não me trouxe nada, eu até discuti esse paciente a tempo no grupo, foi o doutor Fila que viu. E na verdade, o que aconteceu? Um paciente, acho que tem uns 70, ele tem 70, eu acho que 72 anos, e ele é homem ou mulher? Homem ou mulher? Homem, 72 anos, e veio acompanhando a esposa, porque a esposa faz acompanhamento de PMN comigo. Aí ele disse, doutora, eu fiz até uma ressonância que deu um cistinho no pâncreas. Aí eu digo, só não trouxe? Ele, não, tá aqui a foto do laudo. Aí a foto estava descrita que era uma lesão com áreas microcísticas, tudinho. Aí ele disse, minha preocupação é porque meu irmão e meu pai morreram de câncer de pâncreas. Aí eu digo, olha, a gente tem que olhar isso direito. Aí eu pedi para ele me trazer as imagens, tudinho, e marquei a eco dele. E, na verdade, por surpresa, a eco realmente áreas, que eu só estou com essa imagem aqui, mas só tinha áreas realmente Mas, Jerusa, põe em método de apresentação para ficar um pouco maior, que está bem pequenininho. Dá para ver? Aí, agora está dando para ver.
Tinha áreas anecoides, não tinha comunicação de cauda de pâncreas e não tinha Doppler também. E, para nossa surpresa, veio como um tumor neuroendócrino nesse paciente, né? Então, ele estava liberado pelo cirurgião e só para mostrar que é bem parecido, que tinha realmente áreas anecoicas e a gente insiste realmente em fazer eu acho, é um G1 esse paciente. E eu vou até trazer para poder discutir melhor a conduta desse paciente. Mas ou realmente, como o senhor falou, ou o médico assistente ele relaxa com o diagnóstico da ressonância, né? Ah, é um cistozinho, vou relaxar, não mandou para ninguém, não encaminhou para ninguém, ou ele fica muito preocupado e superestima, e realmente a gente vai ter que bater o martelo de alguma forma. Era só para exemplificar esse caso. Não, esse caso aqui é muito interessante. Ó, gente, olha bem essa imagem. Jerusa, vai colocando a seta em cima e eu vou falar algumas coisas dessa imagem. Essa imagem tem uma área ovalada, hipoecóica, e se vocês olharem embaixo tem um reforço acústico posterior, mostrando que no interior dessa lesão, tá vendo? Esse reforço acústico hiperecóico posterior mostra que se trata de uma lesão realmente sólido cístico, ou seja, tem componente cístico nessa lesão. E sempre lembrar que um dos maiores diagnósticos diferenciais são o cistoadenoma seroso versus o tumor neuroendócrino, principalmente o tumor neuroendócrino de pequenas dimensões e que tem áreas císticas. Então, esse caso é um caso que ilustra muito bem, né, o que a gente vê, né, nesses pacientes e a dificuldade que a gente tem. E que pode ser simplesmente elucidada, né, com a biópsia, como foi o caso aí, né, Jerusa? Você fez a biópsia e a biópsia mostrou se tratar de um tumor neuroendócrino G1, né? Então, acho que esse é um caso muito bom de imagem para que vocês aprendam. E esse aí é um reforço posterior hiperecóico típico que vocês estão vendo, tá? Isso é um reforço acústico posterior típico, muito bonito mesmo, realmente muito bonito essa imagem. Perfeito, Jerusa, muito obrigado pela imagem, por compartilhar com a gente. Agora o Humberto acho que vai apresentar um caso. Isso, eu tinha um caso, aquele caso do pancreatite autoimune, mas a gente pode também deixar para o... Perfeito, vamos deixar para a próxima reunião. Tá bom, então. Tá bom. Doutor Humberto, se quiser compartilhar sua tela, já está disponível. Eu tô só um minutinho aqui. Eu tô um minutinho aqui, gente, que eu acho que eu tô meio enrolado aqui. É só você colocar. É isso. Põe share. E aí você acha a apresentação na tela. Não estou conseguindo aí. Não estou conseguindo. Doutor Humberto, o seu computador é MacBook? Não, é Dell. Tá. Aquela tecla de compartilhar aqui embaixo, ela está ativa para o senhor? Está aqui, ativo conteúdo, compartilhar conteúdo. Mas peraí, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Peraí. Só um minutinho, gente. Não, tranquilo. Então... Apenas para lembrar, Celso. Oi. Amanhã vamos ter uma sessão muito especial aqui na Bahia, viu, sobre pâncreas. Pancreatite de etiologia indefinida, né, que a gente vai discutir se já cabe colocar a eco
já no contexto dessa investigação e depois daí dizer que é indefinida, né? E a doutora Dulce, né? E a professora Raquel aí, nossa amiga aí das terças pela manhã, vai falar sobre a esteatose pancreática. Perfeito. E é importante para o baiano diferenciar da esteatose hepática, que o baiano só conhece mais esteatose hepática. Então, amanhã, 20 horas, tá bom, pessoal? Perfeito, vamos lá. É só entrar no Zoom. Vai lá, Humberto. Obrigado, Marcos. Entrou aí? Entrou. Pode colocar no modo apresentação e pode apresentar. Oi? Beleza, vai lá. Então, gente, esse é um caso, não são dos casos que foram apresentados ontem na reunião do pâncreas de raridade, são casos, é um caso mais corriqueiro. Vou pedir desculpa porque eu também não tenho as imagens, a paciente perdeu os CDs e a clínica que foi feita deu um problema lá nos arquivos, também não tem as imagens de ressonância e de tomografia. Eu vi essa moça de 45 anos, no primeiro dia que eu a vi foi em maio de 2020, com uma dor epigástrica de início súbito há 45 dias, com vômitos, após ingesta de gordura e bebida alcoólica. Ela foi ao hospital, recebeu medicação e resolveu parar de fazer o uso de bebida alcoólica. Aquele uso que o pessoal fala que é social, mas que eu sempre falo, ninguém bebe antissocial, todo mundo bebe socialmente. A quantidade social não quer dizer em pequena quantidade, pelo contrário. Social, se está boa social, o volume é maior, né? Em termos de história familiar, tinha um tio com CA de laringe, uma tia com CA de útero e ovário, todos da parte materna. Da parte paterna, o pai colestectomizado. Já falei aqui dos hábitos sociais, de HPP não tinha nada demais, e ela, na época que ela teve o episódio doloroso, mais agudo, que levou para o hospital, ela fez uma endoscopia em março, que foi normal, fez laboratório de hemograma, hepatograma, amilase e lipase normais, e fez uma tomografia de abdômen que mostrou uma lesão hipodensa bem delimitada, descrita como retroperitonealmente a cauda do pâncreas, medindo de 3,4, 3,8 a 5,1 centímetros no eixo antero-posterior, os 5,1. A ressonância que a gente solicitou mostrou cálculos de vesícula, pâncreas de espessura preservada e uma lesão cística simples em íntimo contato com a porção posterior da cauda do pâncreas, sem evidência de vegetações internas ou focos de realce pelo meio de contraste. As dimensões um pouco menores em relação à tomografia, mas que foi sugestivo de pseudocisto. Na época, CA19-9, o CEA, amilase, lipase, hepatogramas normais, e a gente indicou a ecoendoscopia para ela. Desculpa, eu não tenho filme, então eu tenho essas primeiras duas imagens aqui, que mostram, que mostra os cálculos da vesícula, e mostra essa lesão cística bem delimitada, sem nenhum sinal na parede, sem nenhuma nodulação de parede, sem septações, medindo 33 milímetros por 22 milímetros. Nessa época, o nosso amigo Otávio estava junto, fizemos o exame juntos, e o nosso laudo foi feita a punção, e o nosso laudo foi que era uma lesão cística anecoica, homogênea, limite preciso, medindo 3,3 por 2,2 centímetros. E o aspecto do líquido, com agulha de 20 Gauss, o aspecto veio a gente drenou 25 ml de líquido de aspecto mucinoso. E foi enviado para a bioquímica,
a avaliação da bioquímica. Na avaliação do líquido, glicose de 73 miligramas por decilitro, amilase 119, CEA de 4,5 e o CA 19,9 de 4, assim, falando contra o diagnóstico inicial de pseudocisto na ressonância, certo? E quando vê aquele diagnóstico de pseudocisto, pelo histórico de uso de bebida alcoólica frequente, nós inicialmente pensamos nesse diagnóstico, né, de pseudocisto do pâncreas na cauda do pâncreas. O material do histopatológico vê como processo inflamatório crônico, tá? Esse é o laudo. Eu não tenho as lâminas, desculpa, eu não tenho as lâminas. E foi para a imunohistoquímica, e aqui foi inconclusivo, né? Também não, os marcadores não falaram a favor de nenhum tipo de neoplasia cística, né? Pelo que, se o Fila quiser comentar esse resultado, não é a lâmina, mas se ele quiser comentar, por favor. Acho. Pessoal, é difícil sem mais. Como a gente falou antes, só por uma descrição, muito difícil avaliar. Eu não consigo. Esse caso do Humberto demonstra muito bem a dificuldade, né, as dificuldades que a gente tem, principalmente com a patologia, né? Se você voltar um pouquinho mais, Humberto, volta aquele resultado ali. Vamos voltar. Do fluido cístico. Então, vocês estão olhando aí a análise desse líquido cístico. Amilase de 119, ou seja, uma amilase menor do que 250 miligramas por decilitro, ela tem uma sensibilidade para fazer o diagnóstico entre uma neoplasia mucinosa e uma neoplasia não mucinosa. Quando é maior do que 250, a chance de ser uma neoplasia não mucinosa é de até 78%. Então, nesse caso aqui, né, vocês estão vendo que parece ser uma neoplasia, entre aspas, mucinosa. Só que o que acontece? O CA19,9, que é o principal fator de corte e que tem maior sensibilidade e que foi determinado por Brugge com 192 nanogramas por ml, está só de 4,5. Então, para vocês terem uma ideia, a dificuldade que é para fazer o diagnóstico de uma lesão cística como essa, quando você baseado única e exclusivamente no fluido do cisto. Por isso que cada vez mais eu falo que a gente tem que fazer a biópsia da parede. Isso é uma coisa que eu já incuti na cabeça do Otávio, já incuti na cabeça do Eloy e de todos aqueles que trabalham comigo. Ou seja, você tem que fazer realmente a obtenção de fragmentos da parede, porque se você não conseguir a obtenção desses fragmentos da parede, você não consegue fazer o diagnóstico. Então, esse é um paciente que, primeiro, é homem ou mulher, Humberto? Mulher. Mulher. Lesão na cauda do pâncreas. Não tem história de pancreatite, correto? A história dela, pelo uso de álcool, a história dela é que ela tinha desconfortos abdominais, mas não tem um diagnóstico firmado. Sim. A nível de hospital, não tem um diagnóstico firmado, né? Sim. Mas, então, existe a possibilidade de ser um pseudocisto, certo? Essa é uma possibilidade. Mas a gente tem que entender que é uma paciente que não tem uma história pregressa de pancreatite aguda. O fato dela beber não quer dizer que ela teve ou terá, né? Ou teve uma pancreatite aguda. Então, isso aí forçaria o diagnóstico de um processo inflamatório. Agora, ela é mulher, tem uma lesão na cauda, até que se prove o contrário, né? Essa paciente tem um cistoadenoma mucinoso, ou seja... E o string test, vocês fizeram o string test dessa paciente? O líquido era realmente espesso? No dia, eu lembro que o Otávio fez sim, e realmente era positivo, tá? No dia ele fez. Se o Otávio tiver aí, se ele lembrar, não deve lembrar, mas ele fez... Oi, eu tô aqui, mas eu não lembro não, confesso que não lembro, Humberto. A gente conseguiu tirar uma quantidade relativamente boa do cisto, né?
25 ml sendo mucinoso, né? Você pode ver nessa imagem agora da ecoendoscopia que o cisto já está bem reduzido nas dimensões, né? A gente conseguiu fazer essa sua recomendação aí, né, Celso? Então, assim, a partir daqui, essa paciente, eu resolvi seguir essa paciente, tá? Expliquei todas as possibilidades. Ela ficou assintomática depois que ela foi colestectomizada e passou a ter o uso de bebida alcoólica esporádico. E ela me procurou de novo. E eu resolvi fazer um novo exame nela, tá? Então, esse é o exame agora de 18 de agosto. Então, as dimensões pela ecoendoscopia do cisto têm as mesmas características e as dimensões ficaram um pouquinho maiores. Principalmente nesse corte, eu não sei se é por conta do corte da imagem, do ultrassom, mas nessa tomada aqui à esquerda, nessa imagem da esquerda, eu consegui fazer uma medição de 42 milímetros, né? Então, você pode me falar, Celso, se isso é por conta do corte, da posição do ultrassom ou não, né? Bom, Humberto, esse é um caso extremamente interessante, mas eu tenho que ser bem honesto para você e dizer o seguinte. Antes de fazer a ecoendoscopia nesse caso, você tem que fazer uma colangiopancreatoressonância. E se fizer uma colangiopancreatoressonância 3 Tesla, melhor ainda. Por quê? Porque o que acontece? Entenda bem, nós já fizemos uma ecoendoscopia onde nós já fizemos a biópsia que foi inconclusiva. Isso nos traz dificuldades. Por quê? Porque a gente, quer queira, quer não queira, pode levar bactérias para o interior da lesão cística. Essas bactérias vão alterar, né, o conteúdo do cisto. Então, eu, como pancreatologista, ou seja, como uma pessoa que lida com pâncreas, tenho que dizer para você que antes de uma nova ecoendoscopia, já que você está acompanhando esse paciente, você tem que fazer uma colangiopancreatografia por ressonância magnética. Por quê? Porque a colangiopancreatografia vai te mostrar, primeiro, um espessamento tênue da parede, vai identificar se existe ou não nodulações ou vegetações no seu interior, vai dizer, por exemplo, através da avaliação do ADC, se você tem uma suspeita de um pseudocisto ou não, entendeu? Então, o que acontece? Nós aqui, nesse caso, e eu acho que a gente está aqui para aprender, todos nós estamos aqui para aprender, eu acho que a gente tem que fazer antes de um exame como uma ecoendoscopia, eu teria feito ou até mesmo uma tomografia computadorizada, tá? Ou uma ressonância magnética. Mas você partiu diretamente para a ecoendoscopia. E aí você fez a punção. Mandou provavelmente material do fluido para avaliação e também você, como é que se fala? Você tentou parede, não tentou? Tentei parede, Celso. Bom, e aí? Veja bem, na aspiração, e foi mais agora um fator de confusão para mim, tá? Concordo com você plenamente aí na sua observação, que eu aspirei 12 ml de líquido amarelo citrino. Agora foi amarelo citrino, sem viscosidade, tá? E as dimensões do cisto após a aspiração reduziram bem para 20 milímetros para 11 milímetros, tá? Eu fiz 3 passes, com agulha de 20, tá? E, de novo, eu tenho um líquido que me traz mais confusão ainda. Quer dizer, eu sempre digo o seguinte, por isso que eu sempre digo o seguinte, olha, apesar, eu vou falar aqui para todos vocês, apesar da literatura falar que o fluido cístico é importante, para mim, e o Philadelphia vai comprovar isso, o líquido cístico é simplesmente um fator de confusão brutal na adoção. Eu prefiro 1000 vezes mandar todo esse material que você mandou para glicose, amilase, CE 1999 para o Phila avaliar,
do que eu mandar para avaliação da glicose. Você vê que realmente agora, olha o que acontece. A amilase foi maior do que 250. E a outra foi menor. Então, olha quanta dúvida gera um fluido, né? Um fluido cístico. Então, realmente, esse caso, ele sedimenta mais ainda aquilo que eu sempre pensei a respeito do fluido cístico. Mas vamos lá, pode continuar. Vamos lá. Bom, enfim, o resultado da biópsia foi, não veio material para fazer nada. Foi uma outra frustração. Quer dizer, na verdade, eu estou colocando aqui as minhas dúvidas e frustrações diante de um caso de cisto na cauda do pâncreas que a gente crava como mucinoso. Né? Quer dizer, como a sua fala no início, poxa, mulher, tal, cisto mucinoso. Mas eu confesso para todos vocês que agora o meu fator de confusão aumentou muito. Né? Não só o seu. Não só o seu. Então, assim, eu trouxe não só caso, o seu, o meu também. O meu agora, também. E eu quero escutar vocês assim, o que eu vou fazer? A paciente é esclarecida, é uma paciente de nível esclarecido em termos culturais, é uma paciente que entende, mas ela quer uma conduta. Né? Ela quer, claro, ela quer o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cirurgia? Não. Né? O pior de tudo não é ela querer uma conduta, Humberto. O pior de tudo é ela querer uma conduta sem diagnóstico. Sem diagnóstico. Essa paciente não tem diagnóstico. Não tem. Então, isso é que é fundamental. A gente tem que relevar exatamente isso. Para você ver como é importante, né? E é exatamente aquilo que a gente discutiu ontem na reunião do pâncreas, como é importante uma adoção de uma estratégia através de uma equipe multidisciplinar. Ou seja, tem o endoscopista, tem o gastroenterologista, tem o cirurgião. Nós vamos adotar uma conduta nessa paciente, em primeiro lugar, sem diagnóstico. Segundo lugar, nós vamos nos arriscar, porque veja bem, se for um cistoadenoma mucinoso, né, já foi submetido a 2 punções biópsias aspirativas. E a gente sabe que o rendimento da agulha depois de 2 punções, numa próxima punção, vai diminuir bastante. Indicar cirurgia nessa paciente é uma opção, E eu vou ser bem sincero, eu acho que nessa paciente, como seria uma pancreatectomia subtotal, ou seja, corpórea, não é de se jogar fora essa conduta, mas realmente é uma conduta muito difícil. Eu mesmo tenho muita dúvida em relação a isso. Fila, você quer falar alguma coisa? Começa assim, eu sugiro começar pelo mais simples e mais barato. Pede uma revisão de lâmina, não é? Às vezes, se for um cell block, você fazendo cortes seriados, às vezes você surpreende. Um fragmentinho mínimo, mas faz diagnóstico. Começa pelo mais simples. Perfeito. Acho que essa é uma boa opção, Humberto. Você pediu uma revisão de lâmina, acho que você podia pedir uma revisão de lâmina para o Filadélfia. O Filadélfia vai dar uma olhada, pegar todos os materiais. Não, eu acho que isso é importante para a gente decidir o que vai fazer com essa paciente, Humberto. E o Humberto falou que é uma paciente que ela é, como é que fala? Ela é esclarecida, né? Então, acho que a gente precisa ter uma avaliação importante dela. Então, assim, não tem espaço, alguém acha que tem espaço para eu fazer um segmento, vamos supor, se essa lâmina não resolver nada, como o Fila propôs. Tem algum espaço, Celso, para eu deixar essa paciente, porque dentro dos guidelines, por exemplo, da Associação Americana, ela está naquele borderline de você operar ou não, suspeitando de um mucinoso, ou de você acompanhar mais, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Nesse caso, eu faria a revisão de lâmina com o Fila. Se o Fila não der o diagnóstico, eu mandaria operar essa paciente. Mesmo correndo o risco de operar um pseudocisto. Eu já mostrei isso, acho que a Raquel está aí, a Raquel pode mostrar, né? Eu já mostrei isso de pacientes que foram operados, mas que a gente não tinha biopsiado.
né? E no final se suspeitava de um cistoadenoma mucinoso e se tratava de um pseudocisto. E é um caso mais ou menos com a mesma idade, semelhante, pode ser um pseudocisto. Porque é muito difícil você acreditar num processo, num diagnóstico de um patologista que vem como processo inflamatório crônico. Fica muito difícil, né? Perfeito. É um Perfeito. caso muito difícil. Aliás, entre aspas, não sei se é um caso difícil, mas é um caso que, apesar das nossas condutas, isso tem que ficar claro, ele se tornou um caso difícil, né? Se tornou um caso bem difícil para a gente. Então, assim, se a lâmina não firmar o diagnóstico para dar mais segurança para a gente, mesmo assim, a conduta seria cirurgia, né? Eu pensaria num procedimento operatório. Para ela é uma cirurgia fácil, né? Pena que o Rodrigo não está aí, mas é uma pancreatectomia subtotal, né? E eles podem fazer até sem esplenectomia. Eu acho que vai ser bem tranquilo, porque pelo que eu vi lá na imagem, a lesão estava bem na cauda do pâncreas, né? E outra coisa, Celso, assim, a gente já discutiu isso em outras sessões, né? Essa paciente não tinha nenhum sinal, seja inicial, entre aspas, ou de pancreatite crônica, né? Que reforçaria o diagnóstico, né, de pseudocisto, né? Exato. Reforçaria. Não tem nenhum sinal disso e não tem nenhum diagnóstico de pancreatite aguda diagnosticado em hospital. Perfeito. Então, tá bom. Beleza. Seria interessante também. Seria interessante também conversar nesse contexto todo, depois da revisão da lâmina, com a paciente, né? Esclarecer e também colocar a nossa dúvida, né? Que pode não ser pseudocisto, de repente ela quer esperar mais um pouco, enfim. A paciente também pode nos ajudar também. Essa paciente tem que ser operada, e se ela for operada, com todos os esclarecimentos, de que ela pode operar por causa de um pseudocisto, porque senão, Humberto, essa paciente vai cair na mão de um outro colega, ele vai dizer, pô, mas foi operada por causa de um pseudocisto, entende? Então, esse esclarecimento tem que ser muito bom, e tem que mostrar que, infelizmente, depois de nós termos utilizado todas as ferramentas que a medicina nos fornece, a gente não conseguiu fazer o diagnóstico. Isso tem que ficar bem claro. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Então é isso, gente. Nós já, infelizmente, passamos da hora. Foi uma discussão muito profícua. Acho que realmente o caso que o Humberto trouxe é um caso que faz a gente aprender muito, muito mesmo, né? Ou seja, do quanto é necessário uma abordagem multidisciplinar desses pacientes. E eu espero vocês na próxima terça-feira. Humberto, muito obrigado pelo caso. Acho que o caso foi muito bom, muito esclarecedor e mostra realmente as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, né? Isso é realmente muito importante. Eu queria, Celso, eu que agradeço a oportunidade, tá? Você está sempre em casa, Humberto. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria fazer só última palavra, última frase, que eu queria que o Otávio continuasse meu amigo, tá? Porque as últimas visitas cariocas em São Paulo não têm sido muito agradáveis. Não tem sido muito agradáveis para o Palmeiras. Ó, eu vou falar para você que você tem sorte que nosso técnico é português, viu? Porque foi desse jeito que ele agiu no domingo, viu? Como um belo de um português, essa é a verdade. Tá certo. Amigo, hein? Tá bom, não, a gente continua muito seu amigo, Humberto. Bom, um abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Okay. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Bom dia. E amanhã tem uma sessão baiana, hein? Não esquece da sessão baiana. Tchau. Ok, tchau.